Bom dia. Efésios 5. Livro de Efésios, capítulo 5. É uma carta de Paulo à igreja de Éfeso. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. É interessante que, independente de religião, as mais variadas religiões, o povo de uma forma geral, todo mundo tem um hábito de falar assim: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas não é verdade. Nós somos inicialmente feituras, criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, filhas de Deus, são somente aquelas que obedecem, aquelas pessoas que obedecem a Ele. Aquelas pessoas que são imitadores de Cristo. Estes são filhos, são filhas. Imitar a Cristo é muito mais do que irmos a templos, orarmos, dizimarmos, ofertarmos, carregar uma Bíblia, ler Bíblia. É muito mais do que isso. É necessário obediência, praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Imitar Jesus Cristo. Nós temos que aprender o que é o amor. Assim como Jesus nos amou, nós também temos que amar o próximo, amar o nosso semelhante. Deus é amor. É um dos nomes que ele é conhecido como amor. Nós também temos que ser amor. Você vê que imitar Jesus é tão sério, como aqui no versículo 2 fala, e andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Você estar disposta a sacrificar a tua vida em prol do seu semelhante. Isso é amor. Cristo deu a vida por nós. Será que nós estamos dispostos a dar a vida por nosso semelhante, por alguém? Alguém que nós não conhecemos? Porque falar, não, eu dou a vida pelo meu filho, pela minha filha, isso é fácil. E dar a vida por uma pessoa que você não conhece? E dar a vida por um pecador, por um errante? E Jesus deu a vida por nós, todos nós éramos pecadores, éramos falhos, estávamos imundos. Isso é o amor de Cristo. Nós temos que procurar imitar Cristo. Falar que é cristão, falar que é evangélico é muito fácil. Mas nós temos que viver esse amor. Nós temos que praticar este amor. Aprender com Cristo. Ser imitador. Ser imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como Cristo. E andar em amor como Cristo. Cristo andou em amor. Cristo venceu, porque foi obediente, e obediente até a morte em cruz. Ele foi obediente ao Pai. Ele foi imitador, e nós também temos que ser imitador. E se entregou por nós como oferta e sacrifício, como aroma suave. Ele se entregou por nossa causa. Versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas ao santo.
Nós não podemos falar que somos cristãos, que somos imitadores de Jesus, pelo fato de pertencermos a esta ou aquela denominação, por irmos a um templo qualquer, ou por lermos a Bíblia, ou orarmos. Mas temos que saber como nós estamos vivendo. Porque quando nós falamos em impureza sexual, envolve tudo. O adultério, a fornicação, a lascívia, o homossexualismo, tanto masculino como feminino. Né? Ah, pastor, eu não faço nada disso. Mas infelizmente, hoje tem muitas pessoas viciadas em pornografia. Ah, elas não saem com outras pessoas, mas ficam ali praticando, olhando, admirando coisa pela internet. Isso é pecado severo, isso é imoralidade sexual. Tanto homem quanto mulher hoje tem muitos envolvidos nesse tipo de pecado. Se nós somos cristãos, nós temos que lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra o nosso querer. Somos imitador de Cristo, então não pode existir nem sequer menção, nem sequer menção de moralidade sexual. Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas ao santo. Infelizmente, eu vejo a inveja, a cobiça muito presente no mundo dos que se dizem evangélicos, dos que se dizem crentes cristãos. Eu vejo as pessoas falarem de maneira aberta dentro dos templos, não, Deus vai me dar um carro igual ao seu, vai me dar uma casa igual a sua, melhor do que a sua, eu quero isso. Ou seja, está tendo cobiça, está desejando. Como é que Deus vai estar nesse negócio? Eles não querem trazer Deus para a avareza, para a cobiça deles. Ah, eu vou ter isso melhor do que você, vou ter isso. Ah, eu quero ter igual isso, Deus vai me dar, Deus... Não. Nós temos que saber que Deus é puro. Nós não podemos, em hipótese alguma, ficar tentando colocar Deus no meio dos nossos desejos carnais, da nossa cobiça, da nossa avareza, dos nossos desejos materiais. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Portar com ações de graça. Nós temos que estar sempre reverenciando o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa fala, com a nossa voz. Agir em conformidade com o Evangelho é rejeitar todo o pecado. Não podemos concordar, não podemos aceitar. Ah, fulano está ali no adultério, mas nós vamos concordar, está tudo certo, aceitar no nosso meio. Não vamos aceitar. Ah, está na fornicação, mas é nosso irmão, nós vamos aceitar? Não vamos aceitar. Nossa função é condenar o pecado. Jesus veio para condenar o pecado, ele condenou o pecado. Então nós não podemos, nós agora queremos aceitar. Ah, mas porque é um parente, é um amigo, alguém que eu gosto muito, tem que tolerar? Não tem que tolerar. Nós escolhemos Cristo, nós escolhemos ser imitadores de Cristo, seguir os mesmos passos, trilhar os mesmos passos de Cristo. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum que pratica qualquer espécie de imoralidade sexual, nenhum tem parte no reino de Deus.
nenhum ganancioso, que é avarento, avareza. Pastor, mas eu não sou avarento. Será que não? Eu vejo pessoas, então já não é, a avareza e desonestidade não são a mesma coisa. Porque tem pessoas que são honestas, mas são avarentas. Tem pessoas que trabalham, se pudesse, trabalharia 24 horas por dia, não dá atenção à família, aquele desespero de juntar, ganhar dinheiro e não gasta hipótese nenhuma. O negócio é guardar, é para ter, aquele tipo de coisa. Isso é amar o dinheiro, é idolatrar o dinheiro. Está pecando. E um erro tão grande, porque ele pode estar juntando tudo, aí um minuto ele morre e deixa tudo para os outros. Nós temos que entender que nós não podemos amar, adorar o dinheiro. A função do dinheiro é nos servir. O dinheiro é servo nosso. A função dele é nos servir. Nós usamos o dinheiro para comprarmos, pagarmos as coisas, ajudarmos os nossos semelhantes. A função do dinheiro é ser usado por nós. Então não adianta nós ficar tentando, não, vou guardar, vou isso. Não, filho. Nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele não deixará com que passemos necessidade. Vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto, não amar o dinheiro. A Bíblia fala muito claro que o dinheiro é o tal do Deus Mamon. E quem ama o dinheiro não ama Deus. É impossível amar um sem desprezar o outro. Quem ama o dinheiro despreza Cristo. Então não podemos também ser ganancioso, idólatra, porque nós não teremos parte no reino de Deus. Nós não desfrutaremos de vida, nós não desfrutaremos da vida eterna. Portanto, não sejais participantes. Não, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Não vamos deixar ninguém nos envolver dizendo, não, porque Deus está compromissado em te dar isso, daquilo. Não, Deus vai te dar fazendas, vai te dar riquezas, essa e aquela. Que não existe essa promessa de Deus para nós. Para os seus filhos, para os seus imitadores, não existe essa promessa. Então, não vamos permitir que as falsas pregações a nossa carne, porque é bem da verdade, todas essas pessoas que estão indo a templo em busca de prosperidade são gananciosos e avarentos e não conhecem a Cristo. Eles não têm parte no reino de Deus. Eles estão deixando se envolver por essas falsas pregações, estes falsos ensinos, acreditando que é possível negociar com Deus, que Deus está compromissado em dar a riqueza, em dar prosperidade e uma série de outras coisas. Mas não é essa a verdade. Então não vamos deixar ser enganado por essas doutrinas estranhas que tem por aí. Eu vejo alguns chamamentos de igreja, chamando as pessoas não, Deus vai dar isso, vai dar aquilo, como tem denominação, que a propaganda dela quase não se fala em Cristo. Só fala que a pessoa vai ficar rica, coloca a propaganda, não, fulano não tinha nada, depois veio para esta denominação, tem fazenda, carros, isso, mais aquilo. Isso é uma tremenda de uma mentira, é uma enrolação, é uma maneira de enganar, são doutrinas e ensinos mentirosos. E estes não estão comprometidos com Cristo, mas sim com o mundo. Por isso, não vamos deixar ser enganados e nem vamos enganar. Ninguém vos engana com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que vem a ira de Deus.
Ah, pastor, está acontecendo isso. Você vai ver que está sofrendo a ira de Deus e não percebeu. Você está recebendo a ira de Deus. E como que é a ira de Deus? É entregar você fazer o que você quiser. Como está lá em Romanos 1. A ira de Deus, você faz o que quiser. Você quer ir para o homossexualismo, para roubalheira e tudo, porque você já está entregue para sofrer, para padecer por toda a eternidade. É devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não podemos participar desses erros. Versículo 8. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai com o filho da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. No passado estavam no erro, estavam no pecado, estavam na escuridão. Hoje nós temos Jesus. Então hoje, se nós temos Jesus, nós vivemos nele, nós somos luzes. Se nós somos luz, nós temos que andar como filho da luz. Nós temos que andar como imitadores de Deus, porque Ele é a verdadeira luz. Então nós temos que ser pequenas luzes também. Se eu não sou luz, eu não sou imitador de Deus, eu não sou imitador de Cristo, eu não sou filho de Deus. Para mim ser, eu tenho que ser luz, eu tenho que iluminar, eu tenho que fazer diferença. O meu proceder, a minha maneira de viver, o meu falar tem que estar de acordo com Cristo. Eu tenho que ser luz, porque na sua luz eu verei a luz. Na luz de Cristo nós veremos a luz. Nós temos que ser luz. No passado eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então nós temos que andar, proceder como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Nós temos que ser naturalmente bons. Independente, mas a fulana fez mal, ele me fez mal, eu não. Não, nós temos que ser bons naturalmente. Verdade é nós mesmos, assim como Jesus é a verdade. Se nós somos imitadores dele, nós também temos que ser a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. Ele é a vida. Nós somos imitadores dele, nós temos que ser verdade. Não pode ser encontrado em nós nenhuma mentira. Porque nós estamos em Cristo. Então, somos verdade. E com certeza praticar a justiça. Sermos justos diante de qualquer situação. Aplicar a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Porque na verdade a justiça dos homens ela é injusta. Mas vamos praticar a justiça de Cristo. Essa é a verdadeira justiça. Então em todo o tempo devemos praticar a justiça. Nós temos que ter o seu fruto da luz. Porque o fruto da luz consiste. O que é o fruto da luz? Ele consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Nós temos que aprender compreender o que é bom, o que é agradável, o que Deus gosta, o que Deus quer, o que Deus espera de cada um de nós. Porque nós falamos, não, muitos acham que Deus só quer que você fique orando por ele, orando, aclamando, agradecendo. Não. Nós temos que ter um comportamento de acordo com ele. Se nós falamos que ele é o nosso pai, vamos agir assim, como filhos dele. Porque todo filho tem características, alguma por menor que seja do pai. A genes, a questão de hereditariedade, da DNA, enfim. Se nós falamos que somos filhos de Deus, nós temos que ter alguma coisa de Deus. Como nós falamos que somos e não temos nada? Apresentamos ao contrário. Nós temos que mostrar o caráter de Deus através da nossa vida. Aí sim nós podemos ser reconhecidos como filho. Nós temos que ser reconhecidos como filho de Deus pelos homens e por Deus. As pessoas têm que saber mesmo que nós somos filhos de Deus.
nos achar estranho, quadrado, não importa. Mas saber que agimos assim porque somos filhos de Deus. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. E não vos associeis às obras infrutíferas. Eu sempre digo, gente, olha, nós temos que nos afastar do falso crente, do falso pastor, do falso mestre, dos falsos irmãos, das falsas irmãs. Ah, pastor, como é que eu vou saber? É pelo fruto você conhece a árvore. Se você vê que alguém, mesmo que fala que está aí nos templos, faz isso aqui, fala que é Jesus, anda citando o nome do Senhor, mas vive em práticas diferentes, vive na prática do pecado, nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque não são imitadores de Cristo, não são obedientes à palavra de Deus. Então nós temos que condenar o pecado. Falar, não, eu estou me afastando porque você está neste pecado, você está cometendo, você tem que se converter. Então quando eu vejo pessoas frequentando templos, frequentando igrejas, mesmo sabendo que lá tem erros, os erros estão declarados, aí fala, não, porque senão eu vou ficar sem congregar. Não, porque eu não estou achando aqui, porque eu posso então num centro de macumba, no espiritismo qualquer, não, somente para me congregar. Mesmo se está tudo errado lá, e daí? Eu estou me congregando. Claro que não. Não, pastor, eu vou ler, mas eu vou lá só para ouvir a pregação. Não, meu. Se existe alguma coisa errada, é errado. Nós temos que condenar essas obras infrutíferas. Não importa. Não, tá errado, então tá. Então vamos sair fora. Não vos associei com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Nós temos que condenar tudo isso, é a nossa função. Nós temos que parar com esse mimimi, não podemos julgar, não podemos, não, ao contrário, a Bíblia nos fala para nós julgarmos sim, mas de acordo com a reta palavra de Deus. Então nós julgamos, nós condenamos todo o pecado, tudo que não presta. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar o que fazem às escondidas. O que tem de supostos pastores, pregadores, crentes, que na igreja são uma coisa, em casa são outras. Ou mesmo tem igreja que faz as coisas declaradas. Igreja que defende o divórcio, apoia o recasamento, igreja que apoia a fornicação. Tem igreja para tudo. Os desafios, o comércio deliberado dentro da igreja, as fogueiras santas, as campanhas mentirosas, os amuletos e mais um monte de outra coisa. Se nós não condenarmos isso, nós estamos igualando, nós estamos aceitando, nós estamos concordando com essas atitudes. Mas, o versículo 13, mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Quando nós condenamos, torna-se visível, todos sabem. Dá a pensar, porque não existe trevas. Hoje nós vemos os erros aí, doutrinários, uma série de outros erros em uma série de denominações, alguns falsos pregadores. Nós falamos mesmo, nós apontamos e mostramos, de acordo com a Bíblia, não está errado. E condenamos essas obras. E muitas pessoas já estão acreditando, agora estão vendo, estão pegando a Bíblia, estão no ler mesmo, é verdade, eles estão errados. Não pode acontecer isso. Ou seja, nós estamos trazendo para a luz. Essa é a nossa função. Agora, quando nós condenamos com as trevas, não podemos estar falando nada, nós estamos concordando com as trevas. Por quê? Nós também somos trevas. Nós temos que mudar nossas atitudes.
temos que condenar o pecado, condenar o erro, trazer para a luz. Nós somos imitadores de Cristo. Versículo 14. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Desperta, desperta, levanta. Sai da mentira, sai do engano, sai do erro. Você que está no meio dos mortos, porque todos aqueles que não estão na prática, não é imitador de Cristo, já estão mortos, estão no meio dos mortos, aqueles que são designados para o matador, que estão designados já para a morte eterna. Sai do meio deles, tenha vida, seja luz. Desperta, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós não podemos ser semelhante aos que vivem no erro, aos que vivem no pecado, aos que vivem nas práticas erradas. Nós temos que acordar, nós temos que despertar e fazer o que é certo. É procurar imitar Cristo, procurar viver de acordo com a palavra de Deus, procurar viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. É necessário fazermos isso. É necessário vivermos assim. Nós não podemos ser insensatos, não. Que os dias são ruins, são com certeza, nós estamos vendo aí. Dias são maus, mas nós estando em Cristo, nós sendo imitadores de Cristo, nós vencemos. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Vamos afastar, não podemos, nosso comportamento não pode ser semelhante ao das pessoas que estão no mundo, que estão no pecado, que estão no erro. Não pode ser. Nós temos que agir de maneira diferente. Nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser sal. Nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer diferença. Nós temos que ser luzes. Temos que apontar onde tem trevas, condenar todas as trevas. Iluminar essas trevas para que ela venha e todos tenham conhecimento e fuja do erro. Temos que exortar, assim, o abandono do erro, a santidade. As pessoas têm que praticar a santidade. Tem que deixar a religião e seguir a Cristo, a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não é só falar que é evangelho, que é crente ou qualquer outra coisa. Mas tem que ser imitadores de Cristo, discípulos de Jesus, seguidor do Senhor. É isso que as pessoas têm que ser. Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ter uma vida santa, uma vida casta, voltada para o Senhor, sem procurar estar adorando a Deus, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. É preciso nós termos esta comunhão com o Senhor. Procurar nos achegarmos a Ele. E Ele se achegará a nós. É preciso nós estarmos vivendo nele, para que Ele viva em nós. É preciso nos irmos à luz, para que sejamos luz. É preciso sermos iluminados, para que possamos também iluminar. Temos que afastar das trevas tudo que é mentira, tudo que é engano,
tudo que é falso, tudo que não é verdadeiro, que não é do Evangelho, temos que afastar. Independente do quem seja, ou do grau de parentesco, ou da igreja de denominação que seja, ou por seja perto da nossa casa, ou por gostarmos desse ou daquele pastor, vamos praticar o Evangelho, vamos viver a verdade de Cristo. Eu li o livro de Efésios, capítulo 5, até o versículo 21. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Está aqui. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.